capítulo 7, versículo 31, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Marcos 7, 31, aonde vamos voltar os nossos olhos para esta palavra. Essa palavra que é viva e poderosa. Glória a Deus. Marcos 7, 31 ao 37. Quem achou, diga amém. Marcos é depois de Mateus, segundo livro do Novo Testamento. Abriu no Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 7, verso 31. Diz assim: E tornando-o a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos limites de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente, e ordenou-lhe que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para ouvi-lo, ouvir a sua palavra e sair deste lugar não como entramos, mas com a tua sabedoria, Senhor, na nossa vida, trabalhando em nós e com os milagres, Senhor, sendo realizado em nossas vidas, como nesse texto. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Essa palavra diz que Jesus estava em certo lugar quando lhe trouxeram uma pessoa que tinha dificuldades de falar. Diz a Bíblia que ele estava nos termos de Tiro e de Sidom. E a Bíblia diz que trouxeram esse surdo, um surdo que falava com muitas dificuldades. Tinha problema que humanamente não se podia resolver. Isso que traz esperança para as pessoas que estão desesperadas. É quando a gente sabe que Jesus tem poder de resolver o que o homem não pode resolver. Amém? E é por isso que toda vez que a gente encontrar uma pessoa, seja a situação que for, a gente poder levá-la a Jesus. A gente fazer um esforço para levá-la ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que este homem trouxeram ele até o Senhor Jesus e pediram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Então aquelas pessoas com fé em Jesus, elas proclamaram de certa forma o Evangelho, a boa notícia de que tinha alguém que podia resolver o problema daquela pessoa. Amém, irmãos? Jesus não mudou. Nós também não podemos mudar. Temos que ser como aqueles que anunciam, como aqueles que levam as pessoas até Jesus, para que essas pessoas tenham a oportunidade que aquele surdo gago teve. E a Bíblia mostra o seu problema. Diz que ele falava com muitas dificuldades. Às vezes, até mesmo cristão tem dificuldade de falar. Dificuldade de falar de Deus, dificuldade de falar das coisas de Deus. Às vezes fala de futebol, que é uma beleza. Fala de política, então, parece que entende tudo. Sabe? Fala vários e inúmeros tipos de conversa, de assuntos, mas quando toca na área das coisas de Deus, tem gente que fica calado, não consegue falar, tem muita dificuldade para expor, muita dificuldade para falar do amor de Deus, muita dificuldade às vezes para testemunhar do Evangelho, para testemunhar o que Deus fez na vida da pessoa, muitas vezes
a pessoa tem uma dificuldade. Nós vemos um tempo que a gente não vê muito as pessoas testemunhando do amor de Deus com graça, com habilidade, com sabedoria. A gente não vê, parece que as pessoas hoje em dia, elas têm uma deficiência para falar de Jesus. Parece que elas têm até uma certa vergonha de falar, um certo temor, um certo medo de falar. Mas quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando algo que a gente não saiba, não está falando algo que a gente não ouviu, que a gente não leu ou que a gente não recebeu. Amém, irmãos? Ou que a gente não viu alguém receber. Então, testemunhar para os outros é algo que Jesus espera de todos nós. Amém? Ele espera que a gente fale bem, que a gente saiba falar, que a gente também não seja aquela pessoa, né? Porque tem gente que quer falar e não sabe falar. Às vezes, em vez de dar uma boa impressão, muitas vezes causa uma má impressão, porque não sabe o momento de falar, hora oportuna de falar. Então tudo isso a gente busca como? Esse tempero para falar, esse tempero para poder evangelizar. É na oração, irmãos. Não tem outro jeito. Se você não ora, você não tem coragem de falar. E se você não ora, não tiver uma intimidade com Deus e um conhecimento da palavra, você não tem a graça para falar. Porque a gente tem que buscar em Deus isso. E a gente só busca isso quando a gente se interessa, porque a gente crê. Não, eu creio em Jesus, eu creio no que Jesus fez na minha vida, e eu creio que agora eu tenho que testemunhar para os outros daquilo que Ele fez na minha vida, porque eu não posso deixar quieto aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu já estou aqui há 28 anos, e eu praticamente conto, reconto e falo de novo. Por quê? Porque a gente tem que falar, e na oportunidade que tem que falar, porque é aquilo que Jesus fez. E se Ele fez na nossa vida, Ele faz na vida de qualquer pessoa, amém? Que puder crer. Jesus diz que nós seremos suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nunca se canse de contar o seu testemunho. Diga para o irmão do seu lado, nunca se canse de contar o que Deus fez. Amém? Porque às vezes diz, eu já contei várias vezes, as pessoas até talvez estejam enjoadas de saber. Não, irmãos, não importa se enjoe, se não enjoe, você é testemunha. Você não está inventando nada, você está contando o que Jesus fez. E isso pode salvar uma pessoa, pode salvar uma alma, amém? Porque quem salva é Jesus, mas o testemunho é nosso. As pessoas não vê Deus, mas vê você, amém? Então trouxeram aquele homem que falava com dificuldade, e rogaram que ele pusesse as mãos sobre ele. Põe as mãos sobre ele. Mas a Bíblia diz que Jesus tirou ele à parte dentre a multidão. Jesus faz sempre de um jeito que surpreende as pessoas. Que às vezes a pessoa espera de um jeito, mas é do jeito de Jesus. Amém? É do jeito de Deus. Impõe as mãos nele. Estava quase ensinando Jesus a fazer milagre. Impõe as mãos nele, Jesus. Calma aí. Pegou ele, tirou do meio, tirou daquele lugar. Porque às vezes não dá para orar em qualquer lugar por qualquer pessoa. Existem pessoas que a oração tem que ser particular, tem que ser a sós com aquela pessoa. E vários textos tem na Bíblia onde Jesus não orava na frente das pessoas, não curava aquelas pessoas na frente, às vezes não fazia um milagre, fazia somente ele, muitas vezes, e Pedro, João e Tiago, muitas vezes, como aconteceu com a filha de Jairo, e agora com esse homem que ele separa da multidão. Por que isso acontece? Porque quando há incredulidade no ambiente, milagre não acontece. Diga comigo, quando há incredulidade no ambiente, milagre não acontece. Por isso que a gente tem que orar, tem que desenvolver uma atmosfera de milagre na nossa vida, viver os milagres, porque Jesus é o mesmo, amém, irmãos? Mas se a gente fica lá, a gente não vê mais milagre, irmão, veja na sua vida os milagres. Se você não está vendo na vida dos outros, comece a ver na sua. Ele não tem feito nada na sua vida? Tenho certeza que tem feito maravilhas na sua vida. Então veja os milagres e creia que Ele ainda fará coisas maiores. Amém? Porque Ele é o mesmo. Só que muitas pessoas perdem a expectativa achando que o poder de Deus não está neste lugar, o poder de Deus não está mais conosco. Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa, e Deus é responsável pela sua obra. Amém? Então quando olhamos, e isso eu aprendi há muito tempo, que não tem como Ele fazer milagre se não houver fé. Amém? E era por essa causa que o Senhor Jesus separava algumas pessoas para operar o milagre.
E só levava aquelas pessoas com ele que tinham fé, para na hora da oração o milagre acontecer. Amém, irmãos? Então isso é algo que nós temos que guardar. Porque quantas vezes eu já fui, muitas vezes, expulsar demônio. Tive que tirar as pessoas do lugar para poder expulsar o demônio. Por quê? Porque o demônio se fortalece na incredulidade das pessoas. O demônio se fortalece na incredulidade. Ou seja, tudo aquilo que é espiritual se fortalece, do mal, se fortalece na incredulidade. Então não tem como acontecer milagre. Nem Jesus, estando em carne e osso, não pode operar milagre quando há uma incredulidade. Quando não há aquele porquê que a pessoa está ali, para que a pessoa está ali, aquela fé de receber. Então, aí a Bíblia diz que rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando ele à parte, de entre a multidão, tirou da multidão. Com certeza havia um espírito de incredulidade naquela multidão. Tirou de entre a multidão, diz a palavra de Deus, e meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Muitas campanhas de cura e libertação, muitas vezes temos que usar alguns objetos, algumas coisas, para que as pessoas possam receber. Porque a pessoa às vezes precisa de algum ponto de contato para ela poder exercitar a sua fé, senão ela não exercita. Jesus podia simplesmente dar uma palavra, resolver o problema, porque ele é Deus, sim ou não? Mas por que ele colocou? Ele cuspiu, colocou nos ouvidos e tocou na saliva, e tocou na língua dele. Por que ele fez isso? A Bíblia mostra claramente que Jesus fez isso. E a Bíblia diz que quando Jesus fez isso, Jesus deu só uma palavra. E uma palavra é suficiente quando Jesus fala. Amém? Por isso que a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, as bênçãos virão e te alcançarão. Porque esse atentamente é alguém que está esperando. Deus não dá para quem não está esperando. Porque fé é certeza de quê? Que se espera. Então quer dizer, se eu me acostumo tanto a estar na igreja, eu posso vir e sair do mesmo jeito, porque eu já estou acostumado com o ambiente. Agora, se eu vir na igreja, insistentemente buscando o que eu estou buscando de Deus, e estiver atento, uma palavra muda tudo. Atentamente vai mudar tudo. E aí a Bíblia fala aqui, que tirando a parte entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando seus olhos ao céu, suspirou. Veja bem, suspirou. Todo esse movimento de Jesus. Todo esse movimento. Por quê? Por causa da fé. A fé é algo que tem que muitas vezes até despertar na pessoa. Então ali ele Éfata! Deu um suspiro e falou forte. Que significa abre-te. E diz a palavra de Deus que suspirou e disse: Éfata, isso é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. Diga glória a Deus. Logo aconteceu o milagre. Aconteceu o milagre. E a Bíblia diz assim: e falava perfeitamente. Diga glória a Deus. Para nós cristãos, o que é falar perfeitamente? É saber falar de Jesus. A gente sabe muitos assuntos, mas a gente tem que saber falar de Jesus. Tem que falar firme de Jesus. Tem que falar com convicção de Jesus. Amém? Tem gente que fala da mentira como se fosse verdade e conta e as pessoas acreditam, não é? Sim ou não? Só que nós temos a verdade. Sabemos da verdade e às vezes não fizemos aquilo com tanta eloquência. E aqui a palavra diz assim: logo se lhe abriu os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente e ordenou-lhes que a ninguém dissessem. Mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. Que tem aquela coisa, né? Diz a pessoa: não faça, ela vai e faz. Né? Parece que o ser humano gosta de fazer o contrário, né? Isso que é uma coisa do pecado, isso mesmo. Não é para fazer, ele vai e faz. Jesus diz: não contem nada para ninguém. Saiu contando para todo mundo. Saiu contando. E diz a Bíblia que quanto mais proibia, tanto mais divulgavam. Quanto mais ia para não falar, mais eles falavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem.
faz ouvir o surdo e falar os mudos. Então, Deus, Ele ainda abre aquilo que está fechado, amém? Ele ainda tem poder de abrir aquilo que está fechado. E não é, aqui era uma coisa que cientificamente ninguém tinha poder de mudar. Mas Jesus pode fazer muito além disso, amém? São pessoas que têm muitas vezes seus caminhos todo fechado, sua vida sentimental toda arrebentada, né? Sua vida espiritual destruída, tudo fechado. Mas Jesus tem o poder de abrir tudo isso. Ele tem o poder de fazer você andar para frente, fazer as coisas dar certo. Muitas coisas têm que mudar na nossa cabeça. E uma delas é esperar que as coisas deem certo. Mas tem gente que já espera que dê errado. Por que a pessoa espera que dê errado? Porque ela não quer se decepcionar. Aí ela vê, eu vou esperar já que aí, se não der certo, eu já sabia. Então, aí Jesus vai operar o milagre? Não vai operar o milagre. Por quê? Porque fé é certeza daquilo que a gente, mais uma vez, que é aquilo que a gente espera. Então, se eu estou aqui na igreja, se eu estou no caminho de Deus, se o caminho de Deus já se abriu para mim, Éfata já está aberto diante de mim, eu vou entrar pela porta. Eu vou entrar pelo caminho e vou ouvir a voz de Deus, vou ouvir o que Ele diz, vou fazer o que Ele manda e usufruir das promessas. Amém, irmãos? Isso é caminho aberto. É quando você, tem gente que fica lá na dúvida, não sei o que está esperando. Ele cruza os braços e espera, uma hora Deus vai mudar a minha vida. O quê? Será que Deus está pensando em mudar a sua vida? Não, irmão. Deus já resolveu mudar a sua vida. Deus já resolveu abrir a porta. Deus já resolveu abrir o caminho. Mas por que não acontece? Porque você tem que entrar pela porta, você tem que seguir pelo caminho e usufruindo das promessas de Deus. Como que você faz isso? Quando você está interessado em saber o que Ele quer de você, e quando você abre os seus ouvidos para ouvi-lo, e quando você pratica o que Ele manda, então se você faz o que Ele diz, você tem direito em receber o que Ele promete. Quem está entendendo, diga amém. Isso é fé. O resto é bruxaria. Isso é fé. Isso é uma fé simples, é uma fé que está de acordo com a palavra. Se a minha palavra estiver em você e você estiver na minha palavra, você vai pedir o que quiser e será feito no meu nome, Jesus disse. Isso não pode ser palavras que foi escrito para nada na nossa vida e a gente fica esperando uma hora, aí as bênçãos vão me alcançar. Não, irmão, a sua vida tem que estar mudando constantemente, amém? Constantemente seus caminhos não vão se fechar, vão se abrir, mas os demônios se levantam, vão cair, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, amém? Então muitas pessoas elas ficam até decepcionadas, tristes com Deus. Antes que eu estou na igreja e minha vida não está avançando. Faça alguma coisa, levanta-te em nome de Jesus e comece a declarar, comece a orar, comece a louvar, comece a proclamar a palavra de Deus, comece a entrar pela porta que está aberta. Ele disse, aquele que crê em mim, ele diz, eu sou a porta, ele entrará, sairá, encontrará o alimento e o descanso para a sua alma. Amém, irmãos? Promessas, a palavra de Deus, o milagre começa com uma promessa, com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí não tem do diabo dizer que não vai acontecer. Pode até parecer que vai demorar, pode até parecer que já está demorando, mas você não pode esmorecer. Você tem que continuar declarando e andando e obedecendo e cumprindo a palavra e fazendo ela se cumprir na sua vida.